Emoções súbitas. Algumas destas emoções produzem resultados muito surpreendentes no corpo astral e merecem estudo atento. Por exemplo, a lâmina 11 expressa os efeitos produzidos durante um transporte súbito de afeto vivo e perfeitamente puro, como quando uma mãe toma o filho nos braços e o cobre de beijos. Uma viva agitação invade repentinamente o corpo astral, e durante o momento se velam as cores do seu estado normal ou de repouso. Neste caso, como em todos os seguintes, o corpo astral da pessoa comum, tal como representa a lâmina 10, serve de base para ilustrá-lo, mas vê-se muito pouca coisa dele durante o período de uma emoção momentânea. Se observarmos na lâmina 11 a mudança efetuada, notaremos que consiste em 4 modificações distintas. Primeiro, apareceram as espiriais ou torvelinhos de cor viva e de forma definida, que são duradouras e irradiam uma luz intensa que provém do interior. Cada uma delas é uma forma de pensamento, engendrado anteriormente no corpo astral, no momento de projetá-la para o objeto do afeto. Estes torvelinhos nebulosos de luz vivente são difíceis de pintar, pois sua beleza excede a toda descrição. Segundo, o corpo astral está cheio de linhas horizontais de luz carmesim, animadas por vibrações ainda mais difíceis de descrever com exatidão do que as formas de pensamento, por causa da extrema rapidez de seu movimento. Não obstante, o artista acertou em expressar o efeito geral. Terceiro, uma espécie de envoltura muito tênue, cor-de-rosa, cobre a superfície inteira do corpo astral, de sorte que todo o interior é visto através da mesma, como se através de um globo de cor. Na lâmina, percebe-se este véu somente nas bordas. Quarto, uma onda de cor carmesim envolve o corpo astral, dando de certo modo seu tom peculiar a todas as demais cores. E aqui e ali se condensa em franjas flutuantes e irregulares, à maneira de nuvens em formação. Este brilhante fogo artificial do plano astral só durará alguns segundos, e em seguida retornará ao seu estado normal, mas cada impulso do mesmo sentimento produz seu efeito. O tom carmesim permanente da parte superior aumenta um tanto, e deixa as partículas do corpo astral um pouco mais aptas para assimilar a primeira próxima onda de afeto que se produza. Por transitório que seja um impulso semelhante, como se repete muitíssimas vezes, seus efeitos se acumulam. Vejamos, por outro lado, como entra em ação a benéfica influência exercida sobre outra pessoa, pela irradiação das vibrações cheias de vida, amor e gozo. O medo. Estranhos são os efeitos do medo no corpo astral. O terror súbito o invade de uma esquisita névoa cinzento-lívida, e ao mesmo tempo aparecem linhas horizontais da mesma cor, vibrando com tal violência, que mal se distingue separação entre elas. O efeito é indizivelmente pavoroso, e a pintura é incapaz de dar ideia fiel. A lâmina 14 sugere o seu aspecto quanto aos artifícios gráficos, mas não pode representar a estranha maneira como momentaneamente se desvanece toda a luz no corpo, nem o tremor indizível que move toda esta massa cinzenta, como que agitada por intenso calafrio. Semelhantes manifestações denotam pânico tremendo, e geralmente passam rapidamente. Um estado de medo permanente ou de extremo nervosismo se manifestará em formas muito diferentes, mas a cor cinzenta e o tremor característico são sinais invariáveis do obsedante medo. Cólera intensa. A lâmina 13 é, talvez, a de aspecto mais surpreendente, e sem outra explicação constitui uma eloquente advertência contra a loucura e perversidade do homem que cede a um acesso de cólera. Como nos casos precedentes, o corpo astral constitui, em seu estado normal, a base momentaneamente obscurecida pela onda de paixão, e os fortes e vívidos pensamentos que neste caso se manifestam, expressam malícia e perversidade. Também se apresentam em forma de vórtices ou torvelinhos, semelhantes a pesadas massas tempestuosas de um negro de fuligem,
iluminadas interiormente pelos sinistros resplendores do ódio em atividade. Nuvens lúgubres, menos definidas, arrastadas pelos vórtices, mancham todo o corpo astral, enquanto que os dardos inflamados de cólera desenfreada serpenteiam nelas como chispas de raio. Este caso é terrível, verdadeiramente horroroso, e quanto mais o examinamos, mais terrível parece. Vide figura 1 acima. O caso que aqui apresentamos é o de um homem arrebatado pela ira, absolutamente fora de si, que naquele momento havia perdido todo o domínio sobre si próprio e era capaz das mais atrozes crueldades. Num tal estado, pode cometer qualquer crime, ou realizar um ato tal que toda uma vida de arrependimento não poderia apagar. Embora, a rigor, a educação e o medo ao castigo o impedissem de cometer violência, os terríveis relâmpagos do ódio penetram o corpo astral dos demais à maneira de pontudos punhais, ferindo assim a todos os que o rodeiam, conquanto menos visivelmente do que se os agredisse fisicamente. Sente-se um grande horror ao considerar que, sendo um perigo para os demais, naquele momento a paixão o domina por completo. O elemental do desejo é o dono absoluto, e o homem real perdeu temporariamente o domínio sobre o seu corpo. Nestas condições, outra vontade mais poderosa pode eventualmente apoderar-se do timão da barca abandonada, e disputar sua posse ao capitão legítimo quando torne a si. Isto é, que quando o homem está arrebatado pela ira, expõe-se a ser tomado e obsedado por um desencarnado de natureza análoga, ou por algum elemental artificial cujas vibrações sejam sincrônicas com as que o dominam. Neste caso, não somente constitui um perigo para os seus semelhantes, mas também se acha em estado terrivelmente perigoso. O caso que escolhemos para exemplo é raro, pois tal estado só duraria, em regra geral, alguns minutos, mas aproximadamente as mesmas características se apresentam em todo aquele que se abandona a um acesso de cólera violenta. Se soubesse sob que aspecto aparece a visão daqueles que o podem ver, quando se deixa arrastar por um acesso de cólera, esforçar-se-ia de toda maneira para evitá-lo. O arrebatamento passa, mas deixa suas pegadas. No corpo astral da generalidade dos homens há sempre certa quantidade de cor escarlate, que denota a propensão para cólera e irritabilidade. Cada acesso de ira acrescenta algo à matéria do corpo astral, e aumenta sua capacidade para responder com mais facilidade que antes a estas repulsivas vibrações. Convém também recordar que a cólera, mesmo que não seja permanente, fica registrada para sempre na memória da natureza. Embora o elemental criado pela malevolência deixe de existir depois de um lapso proporcional à intensidade do mau pensamento gerador, perdura vivente fotografia de todos os instantes de sua vida, e os resultados de suas mais remotas ações aumentarão, com estrita justiça, a conta kármica de seu Criador. Devoção. A lâmina 12 é quase idêntica à 11, com a diferença de que o azul substitui o carmesim, representa o efeito momentâneo de um impulso de devoção, que envolve e transporta o místico ao estado de contemplação. A sua manifestação toma as mesmas 4 formas que temos observado no caso de um impulso de afeto. As espirais que cintilam em forma de torvelinhos, as linhas horizontais que vibram com rapidez, a envoltura exterior e as franjas nebulosas têm precisamente o mesmo significado, substituindo somente o afeto pela devoção. Vide figuras 1 e 2 acima. Um impulso tão perfeito de devoção é bastante raro, e muito menos comum do que um impulso de amor igualmente perfeito. Algumas vezes aparece uma onda de sentimentos desta natureza, mas geralmente sem o mesmo grau de precisão, num devoto em adoração diante altar ou de uma imagem da Virgem. Geralmente, as linhas paralelas são menos regulares e acentuadas. As espirais claramente definidas da lâmina estão substituídas por amorfas nuvens azuis, que se vêem a miúde nas igrejas, destacando-se lentamente como os torvelinhos de uma densa fumaça, por cima da cabeça dos fiéis. Todavia, não se observam estas nuvens nas igrejas da moda, onde os homens pensam nas vicissitudes de sua última especulação comercial, enquanto que as senhoras se deliciam em sua mútua crítica aos vestidos. Igualmente nada semelhante se vê em certas assembleias religiosas,
onde os pensamentos não se detêm humildemente na adoração e devoção, mas a arrogância e presunção pessoais transbordam do palavrório e das pomposas arengas dos oradores, assim como da atitude dos circunstantes, sempre dispostos à controvérsia e à caça de heresias. Encontra-se, pelo contrário, positiva devoção entre os dissidentes e letrados, acompanhada de hinos sentimentais, embora desarmônicos. Também se encontra algumas vezes entre pobres camponeses reunidos numa capela católica, e ainda mais a miúde entre os abnegados e devotos fiéis da igreja ritualista. Esta devoção pode não ser inteligente, pois as grandes nuvens azuis raramente se iluminam com a débil luz dourada, mas é sincera tal qual se manifesta, e tem por efeito, indubitavelmente, realçar aqueles que a experimentam. Não obstante, na grande maioria dos casos a devoção parece ser sempre vaga e mal definida, e é realmente difícil observar uma manifestação tão perfeita como a que apresentamos em nossa lâmina.